No Evangelho de Mateus 16, quando ninguém estava ciente da verdadeira identidade de Jesus, Jesus perguntou aos seus discípulos sobre o grande mistério. Ele perguntou: "Quem vocês dizem que eu sou?" As pessoas pegaram pedras para me apedrejar. Então, quem vocês dizem que eu sou? Quando ele perguntou aos seus discípulos, Pedro foi o primeiro a responder: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Naquela época, quando ninguém conseguia encontrar a resposta para esse mistério, Pedro e os apóstolos reconheceram Jesus. João também o reconheceu, assim está escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vejamos o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O apóstolo João também reconheceu Jesus, por isso ele registrou: "No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo habitou entre nós." E de acordo com a Epístola aos Filipenses capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo também reconheceu corretamente Jesus. Porém, muitos outros falharam em fazer isso. Naqueles dias, haviam muitos judeus, fariseus, mestres da lei e líderes religiosos, que diziam crer em Deus. Essas pessoas que estavam no poder naquela época tentaram apedrejá-lo, embora o próprio Jesus tenha revelado a sua verdadeira identidade a elas. Eles tentaram apedrejá-lo por blasfêmia. Deus veio a esta terra e disse: "Eu sou Deus." Mas as pessoas tentaram apedrejar aquele em quem acreditavam, dizendo: "Você blasfemou." Que lamentável! Além disso, eles até o denominaram como a seita dos Nazarenos. Está escrito no livro de Atos, capítulo 24. Ao examinar todos esses registros da Bíblia e dos profetas, podemos entender que devemos passar pela mesma situação que os santos da igreja primitiva. Porém, precisamos nos lembrar da palavra de Deus. Deus não nos ensinou que devemos sempre seguir o caminho certo em vez do caminho fácil? Podemos nos comprometer em viver uma vida fácil no mundo, porém, o caminho para o reino dos céus nunca é assim. Não devemos seguir nenhum caminho apenas porque muitas pessoas o seguem. Como é o caminho para o reino dos céus? Jesus já profetizou que é o caminho estreito e que apenas alguns o encontram.